Olá, eu sou Lauro Jardim. Eu sou o Gabeira. Eu e o Gabeira estamos novamente aqui para uma edição especial do nosso podcast, a última da série de entrevistas que nós estamos fazendo com os candidatos que estão disputando o segundo turno da eleição no Rio de Janeiro e em São Paulo. Já entrevistamos o ex-prefeito Eduardo Paes, o prefeito Marcelo Crivella, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas. E hoje a gente encerra esse ciclo de entrevistas com o candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos. Bom dia, Boulos. Bom dia, Lauro. Bom dia, Gabeira. Bom dia. Satisfação estar aqui com vocês. Eu vou fazer só em duas passadas aqui a biografia do Boulos. Boulos é paulistano, corintiano, tem 38 anos. Ele integra a coordenação nacional do movimento do Sem Teto, o MTST, e em 2018 foi candidato à presidência da República. Agora eu vou passar para o Gabeira para fazer a primeira pergunta. Perfeito. O Boulos, você tem dedicado a parte da sua vida, importante parte da sua vida, à luta pela habitação popular, né? E uma das grandes curiosidades minhas, né, e de todo mundo, caso você seja eleito, é que tipo de política você pretende levar, uma vez que todo o Brasil, inclusive algumas cidades fora do Brasil, estarão voltadas para essa sua intervenção, para essa sua atuação específica no campo da habitação. Qual é a tua política realmente? O que você promete e acha que pode fazer nesse campo? Bom, Gabeira, primeiro, sim, acho que o drama mais urgente em relação ao problema da moradia em São Paulo é a população em situação de rua. São Paulo tem uma das maiores populações de rua do mundo. São 25 mil pessoas, de acordo com dados oficiais, que devem estar defasados. Ela aumentou 60% nos últimos 3 anos. É uma situação dramática, a gente vivendo na calçada, debaixo de viaduto, em barracas espalhadas pela cidade. Então, o primeiro tipo de atuação que eu vou ter é uma atuação emergencial para acolher a população em situação de rua. Então, isso, nós vamos fazer uma mudança de modelo. Como é que funciona hoje, Gabeira? São os grandes albergues, sobretudo. E esses albergues são espaços insalubres, são espaços onde as pessoas frequentemente sofrem humilhação, é um depósito de gente. Você bota lá 100, muita gente lá, e não funciona. E as pessoas, às vezes, nem querem ir para o albergue porque sofrem mais humilhação lá do que na rua. Não podem separar a família ao meio, não pode levar o cachorro, que é o animal de estimação, não pode levar a carroça, que é o instrumento de trabalho de muitos deles. Então, nós vamos criar casas solidárias, que são espaços menores. Existem exemplos, inclusive tem eu conversei ontem com o Dom Odilo Scherer, que é cardeal-arcebispo de São Paulo, um trabalho feito pela Missão Belém da Igreja Católica em São Paulo, que eles chamaram Casa da Família, que são grupos menores, 15, 20, 25 pessoas, com assistente social, com psicólogo, para você acolher essas pessoas, criar essas casas solidárias, criar num primeiro momento, eventualmente, vagas temporárias em pequenos hotéis e pensões para poder fazer esse acolhimento emergencial. E, a partir daí, criar a porta de saída, Gabeira, porque esse é um dos grandes problemas. Um espaço de acolhimento não pode só colocar a pessoa lá, dar comida, porque ele é transitório, ele não é moradia permanente. Então, a porta de saída vai ser incluir essas pessoas em frentes de trabalho. Nós vamos criar frente de trabalho em todas as subprefeituras de São Paulo para cuidar da zeladoria. Então, calçada, rua, limpeza de córrego para prevenir enchente, arrumar praça, parque, deixar a cidade bem cuidada e, ao mesmo tempo, dar dignidade para essas pessoas e poder fazer com que elas recomecem a sua vida. Agora, isso é política de acolhimento. Sobre política de moradia, de habitação, que é a solução no médio e longo prazo, eu vou combinar 3 ações fundamentais que eu aprendi no movimento social, em 20 anos lutando por moradia, que dão certo. A primeira é retomar as políticas de mutirão. O que é o mutirão? A prefeitura entra com terreno, entra com imóvel, material de construção, financia, subsidia o material de construção para as pessoas, e as pessoas constroem as suas próprias casas. O mutirão é uma produção mais rápida, mais barata, e o resultado frequentemente tem melhor qualidade.
né? Você não tem a empreiteira no meio mediando a relação. Nós temos um exemplo incrível em Montevidéu, da Fulcvan, né? Toda a política habitacional uruguaia, é claro que são outros patamares, é outro tamanho de cidade, mas como modelo, né, de construção coletiva, deu muito certo. Aqui em São Paulo, a Erundina fez isso, teve produção de mais de 35 mil casas, sobretudo por regime de mutirão na cidade de São Paulo. Nós vamos retomar isso. A segunda linha vai ser fazer cumprir o Estatuto da Cidade, que é desapropriar imóveis abandonados, muitos deles com dívidas com o poder público, sobretudo na região central da cidade, né? São muitos. Os imóveis estão em situação de abandono, o Estatuto da Cidade prevê desapropriação sanção, o plano diretor dá os instrumentos para isso, mas isso não tem sido feito. E não tem sido feito, Gabeira, com muita frequência, porque o lobby do setor imobiliário é fortíssimo, financia campanhas eleitorais e atua sobre o poder público. Então, eu não tenho compromisso com esse lobby e vou fazer porque é o legal e é o justo, né? Então, é reformar esses prédios, requalificar e transformar em moradia popular. Isso tem um componente a mais, não só de moradia, mas de lógica de cidade. O componente a mais é que você combate a segregação, você reduz as distâncias. Dá oportunidade de pessoas mais pobres morarem no centro, que é onde está a maior parte das ofertas de emprego. Você também mexe na mobilidade, né? Você combate essa ideia de uma cidade dividida, né? Você teve o exemplo de Nova York, com os projetos mistos que fez nos últimos anos, né? Que era dar um empreendimento privado para receber uma cota construtiva maior, ele tinha que dar 20% para fazer habitação social dentro desse empreendimento. São modelagens como essas que criam oportunidade de moradia e transformam o abandono em dignidade. E, por último, trabalhar com a lógica de locação social. Nem sempre, Gabeira, a solução é você dar o título de propriedade, né? Sobretudo em imóveis na região central, porque depois eles valorizam, especulam e podem gerar uma expulsão desses moradores que receberam. O exemplo que a gente vê ao redor do mundo que mais dá certo é trabalhar com locação social. A prefeitura fica com o imóvel, né? A pessoa paga um valor absolutamente compatível com as suas possibilidades, né? Mas a partir do momento que a pessoa também, eventualmente, não precise mais desse subsídio público, né? Você transfere isso para uma outra família que esteja no cadastro da prefeitura. Nossa perspectiva é fazer em torno de 100 mil atendimentos habitacionais nessas 3 modelagens em 4 anos. Bom, Lúcio, uma das grandes discussões sobre essa sua candidatura nesse ano à prefeitura é em relação a uma suposta moderação sua em relação ao Guilherme Boulos, que foi candidato em 2018, ou em relação ao Guilherme Boulos, ainda que atuava dia a dia no movimento social do MTST. Eu queria ouvir de você o seguinte: fora os 2 anos a mais que você tem em relação a 18, o que mudou em você? O que você acha que mudou do Guilherme Boulos de 18 até hoje, para hoje, e se você está mais moderado mesmo? Lauro, uma mudança que talvez aqui na imagem não seja tão perceptível, mas pessoalmente é que eu ganhei algumas dezenas de cabelos brancos aqui na lateral, pelas agruras e as angústias com que o Brasil tem sofrido nesses últimos anos. Lauro, sabe o que eu acho? Que as pessoas atribuírem uma moderação expressa também um desconhecimento da minha trajetória, né? É que a minha trajetória foi marcada na visão pública com muito preconceito. As pessoas às vezes vão me encontrar, acham que eu vou... o Boulos vai invadir a residência dela, o Boulos vai não sei o quê. E quando as pessoas sentam e percebem que não é isso, né? Eu acho que isso gera uma percepção diferente daquelas que elas tinham. Agora, o que eu defendo hoje como candidato a prefeito de São Paulo é aquilo que eu sempre defendi ao longo dos meus 20 anos de luta social, que as pessoas tenham direitos básicos, as pessoas tenham um teto para morar, que as pessoas tenham saúde pública gratuita, que as pessoas tenham educação universal, né? Que o papel do poder público não é manter privilégios, o papel do poder público é inverter prioridades para poder garantir direitos, que o combate à desigualdade deve ser o grande centro de um governo no Brasil e numa cidade como São Paulo. São Paulo é a cidade mais rica da América Latina e uma das cidades mais desiguais do mundo. Eu não sei se vocês viram, vocês acompanharam um relatório recente que saiu da Rede Nossa São Paulo,
que é uma entidade aqui que faz um trabalho muito sério de acompanhamento de dados na cidade. Foi sobre idade média ao morrer, né? Aumentou ainda o abismo que tinha anteriormente. A idade média ao morrer em Moema, que é um bairro mais rico da cidade, é de 81 anos, que é um índice próximo ao dos países nórdicos, a Suécia, a Dinamarca. A idade média ao morrer no Jardim Ângela, aqui na Zona Sul, no extremo sul da cidade, é de 57 anos. Você tem uma diferença de 24 anos num raio de 10 quilômetros, né, a depender de onde as pessoas nascem na cidade. Então, assim, o meu objetivo sempre foi, desde o início da minha trajetória, ter como centro o combate à desigualdade. E como prefeito vai ser o mesmo. Agora, é evidente que como prefeito de uma cidade, você tem um papel institucional, que não é só as suas posições. Eu, como prefeito de São Paulo, vou ter que dialogar com um conjunto de posições diferentes. E democracia é isso. Democracia é ter capacidade de ouvir e de incorporar quem pensa diferente. Não é só quem pensa igual. Agora, a minha pergunta... Olha, houve um acontecimento em Porto Alegre importante no segundo turno. Acontecimento que sacudiu o Brasil, como na campanha da Erundina, houve também um acontecimento em Volta Redonda que sacudiu o país. Como é que você interpreta esse acontecimento de Porto Alegre? Até que ponto o seu programa de diversidade e o seu programa contra o racismo foi influenciado por esse acontecimento? O que mudou? Ou você acha que já previa tudo e já estava tudo determinado no seu programa? Deixa eu fazer um adendo à pergunta do Gabeira, que é uma pergunta que eu fiz também para o Bruno Covas, que é o seguinte: se você tem algum compromisso em relação à representatividade dos negros no seu secretariado, um percentual, metade do secretariado vai ser de negros, 30%, 10%, ou se não tem esse compromisso com a representatividade dos negros? Veja só, primeiro eu quero aqui novamente expressar minha solidariedade à família do Beto Freitas, né? Aquele acontecimento foi um negócio dolorido, né? Agora, é também muito doído e impactante quando a gente olha aquilo que aconteceu com o Beto em Porto Alegre e também percebe que isso não foi um fato isolado, que isso acontece diariamente. Isso poderia ter acontecido em qualquer periferia de São Paulo ou do Rio de Janeiro. Isso acontece. E por isso o compromisso de combate ao racismo, nós temos chamado fazer de São Paulo uma cidade antirracista, né? Ele tem que ser um compromisso permanente. E nós fizemos o nosso programa em diálogo com muitos militantes e ativistas do movimento negro. Nós tivemos ontem, inclusive, a notícia de um grupo grande de entidades, as principais entidades do movimento negro, que fizeram uma carta em apoio à nossa candidatura. Muitas delas já estavam construindo há 5, 6 meses atrás o debate sobre o nosso programa de governo, e foi escutando eles que eu incorporei, Gabeira, um conjunto de propostas de combate ao racismo na cidade de São Paulo. Uma delas é recriar a Secretaria de Igualdade Racial, que foi fechada pelo Dória e pelo Bruno Covas. Não tem hoje em São Paulo. Nós vamos recriar com um orçamento próprio uma secretaria para fazer políticas afirmativas, para valorizar a história, a memória do povo negro, para combater o racismo na cidade de São Paulo. Agora, frequentemente se tem um problema que você cria uma secretaria e acha que resolveu, né? E vira uma caixinha à parte. Isso não é apenas com o tema do racismo, isso acontece, por exemplo, com o tema de gênero, das mulheres e tal. Então, para além disso, nós temos um projeto que é de incluir o combate ao racismo transversalmente nas políticas da prefeitura. O tema da representatividade é um deles, Lauro. A gente não fixou um percentual, mas o nosso compromisso público é de ter uma forte representatividade negra no nosso secretariado, né? Nos cargos de relevância da prefeitura e tal. Outra coisa é em relação à política educacional. Vocês sabem, existe uma lei federal aprovada que prevê o ensino de história africana e cultura afro-brasileira nas escolas. São Paulo não incorporou isso na sua rede municipal. Nós vamos aplicar isso na rede municipal de São Paulo. Porque você começa a combater o racismo desde cedo, no banco da escola. Assim, você começa a criar uma geração que já vai ter outros valores e outras percepções em relação
ao tema do racismo. Então, nós vamos fazer isso na área da educação. Na área da segurança pública, vamos incluir combate ao racismo na Escola de Formação da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. Nós estamos com um amplo projeto de valorização da Guarda na lógica de segurança cidadã, de policiamento comunitário, e o combate ao racismo vai ser um dos eixos também desse projeto. E o que a gente tem chamado da lista suja do racismo, inspirada no que é a lista suja do trabalho escravo em âmbito federal, que expõe empresas e propõe punições para empresas que fazem contratações de trabalho análogo à escravidão, né? Tem relações de trabalho análogo à escravidão. A lista suja do racismo é empresas que pratiquem racismo, que reproduzam racismo, que paguem menos para negros do que para brancos na mesma função, né? Essas empresas não vão poder firmar convênios de nenhum tipo com a prefeitura, vão ser expostas e a prefeitura vai poder atuar no sentido de coibir isso. Essas são algumas das medidas em relação ao mercado de trabalho, em relação à educação, em relação à segurança pública que o nosso programa prevê para combater o racismo na cidade de São Paulo. Boulos, você agora, Laura. Isso. Boulos, nesse segundo turno você recebeu apoio de diversas lideranças de esquerda. Lula, Flávio Dino, o Ciro, Marina Silva. Na formação do seu secretariado, se você vencer a eleição, esses partidos vão ter que tipo de espaço? Lauro, ninguém governa uma cidade como São Paulo sozinho, né? E essa não seria a minha pretensão. Se eu ganhar a eleição, isso não vai ser um governo apenas do PSOL, né? Não se trata disso, né? Nós queremos compor também na Prefeitura de São Paulo, né, uma frente programática que expresse o compromisso com o nosso plano de governo, né? Agora, o que comigo não vai ter, Laura, o que eu não aceito é reproduzir uma lógica de trocar cargo em governo por apoio em Câmara Municipal. Isso hoje em São Paulo é o loteamento das subprefeituras. O Bruno Covas fez a chapa dele a partir disso. O vice dele, vocês devem estar acompanhando esse debate, é alvo de uma série de suspeitas, inclusive de desvio de dinheiro de entidades de creche, com aluguel superfaturado, um caso também de acusação de violência contra a mulher. O vice dele foi colocado na chapa por composições dessa natureza. Hoje você pega uma subprefeitura em São Paulo, que deveria ser espaço de descentralização de poder, elas estão todas loteadas por vereadores. Então, assim, eu quero compor uma aliança, porque não tenho a arrogância de achar que sei tudo e que vou governar a cidade sozinho, que nós somos autossuficientes, né? Mas essa aliança vai ser pautada por acordo em relação a projeto de cidade, e não por toma lá da cá. Aproveito para dizer, Lauro, que o que eu quero levar para a Prefeitura de São Paulo, a partir de janeiro do ano que vem, é uma combinação de diferentes experiências. Eu tenho a experiência de 20 anos no movimento social, vivendo na periferia. Eu estou falando com vocês aqui do bairro do Campo Limpo, da minha casa, que é um bairro da periferia de São Paulo. E conheço a realidade da periferia, não por estatística, não por planilha. Conheço a realidade da periferia porque são meus vizinhos, meus amigos, porque aqui estão as pessoas que eu amo, com quem eu convivo. Conheço as pessoas por nome. Então, isso permite uma sensibilidade social que precisa estar naquele gabinete, que hoje não está. E eu vou aliar essa experiência à experiência administrativa da Luísa Erundina, que foi uma grande prefeita para a cidade de São Paulo, a melhor prefeita que São Paulo já teve, que em condições muito adversas, no momento de transição, Sarney era presidente do Brasil, a Erundina deixou realizações incríveis na cidade, e aliar isso ainda com um grupo de especialistas que é o mais qualificado do país. Eu estou com os melhores urbanistas do Brasil na nossa equipe. Profissionais de saúde, nós temos 400 médicos que assinaram uma carta em apoio à nossa candidatura e muitos deles estão discutindo conosco o plano de governo. Gente que está na ponta, nas UPAs, AMAs, UBS, trabalhando, vivendo o problema na realidade e apresentando as propostas para a gente de solução. Um grupo de economistas extremamente qualificado, educadores, trabalhadores da cultura, ou seja, temos gente de todas as áreas que também estão nos subsidiando, apoiando e vão nos ajudar a governar São Paulo. Você pensa no Gilmar Tato para a Secretaria de Transportes, que ele já ocupou
quando o Haddad foi prefeito, quando a Marta foi prefeita? Lauro, a Erundina me ensinou uma coisa. Indicar secretário antes da hora dá azar. O Maluf fez isso com ela em 88, estava com o secretariado pronto e perdeu a eleição. Mas isso não é fugir da resposta? Não, Conta eu não pra ganhei. gente aqui, Não, isso não. é uma possibilidade ou não? Lauro, eu não ganhei a eleição. Seria desrespeitoso, inclusive, com os eleitores e com o processo eleitoral, eu querer agora ficar nomeando secretário. Na semana que vem a gente conversa sobre isso com o maior prazer. O Boulos, só para completar essa pergunta, eu vou fazer a minha, que é completamente diferente. Mas com esse discurso, que aliás foi um discurso, é o discurso de quase todo candidato alternativo que pretende realmente criticar o método político, não resolve a questão da relação com a Câmara de Vereadores. Você vai encontrar uma Câmara de Vereadores real, né? Com problemas, com dificuldades, com uma necessidade específica de negociação. Como é que você pretende tratar isso? Eu digo assim, como é que você pretende tratar isso no mundo real mesmo, entende? Gabeira, primeiro, assim, é preciso ter uma prerrogativa do diálogo com a Câmara. Eu não sou o Bolsonaro, né, que xinga presidente do Senado, xinga presidente da Câmara, quer prender ministro do Supremo. Não é essa a minha escola de fazer política. Eu vou dialogar. E democracia é feito também da capacidade de dialogar com o diferente. Nem sempre tudo aquilo que eu quero, e essa é a lógica da tripartição de poderes, nem sempre tudo aquilo que eu quero, né, vai ser da maneira como vai passar, né? Mas eu tenho a abertura para construir uma relação com a Câmara Municipal pautada no diálogo, né, no bom diálogo político, né? Ao mesmo tempo, Gabeira, e essa é uma convicção que eu carrego comigo, democracia não pode ser assim, as pessoas apertarem um botão a cada 4 anos, voltarem para casa e 4 anos depois voltarem para dizer se gostaram ou não. Esse é um conceito muito esvaziado de democracia, limitado. É claro que a representação é fundamental, mas ela não é suficiente. Então, eu vou estimular na cidade de São Paulo formas de participação social mais amplas. Então, o orçamento participativo, né? Nós vamos implementá-lo em São Paulo, porque quem sabe, no fundo, quais são os principais problemas e quais são as prioridades lá do fundão do Itaim Paulista, do Lajeado, na Zona Leste, ou do Grajaú, na Zona Sul, quem sabe é quem vive lá, sobretudo. Essas pessoas têm que ser ouvidas para a definição dessas prioridades. A periferia, Gabeira, ela tem voz. Não é verdade que ela não tenha. O problema é que, frequentemente, os governantes não têm ouvidos abertos para as vozes da periferia. Eu vou ser um governante em São Paulo com ouvidos abertos. E criar formas de participação que não é só, sabe, fazer a assembleia no ginásio. Muita gente não quer participar disso. Hoje nós temos condições de criar forma de participação digital, por aplicativo, consultas dessa natureza. Ao fazer isso, uma proposta que seja boa para a cidade, ela vai deixar de ser só minha. Ela vai passar a ter o respaldo de muita gente. Isso dá uma força política para essa proposta ir para a Câmara Municipal, caso precise de alteração legal, que é uma força muito grande. Porque, eventualmente, um vereador, e aqui não vou generalizar, mas um vereador que queira fazer lobby, que queira fazer negociata, que tem interesses escusos. Você acha que esse vereador, uma coisa é ele se contrapor à posição do prefeito, outra coisa é ele se contrapor à posição respaldada por centenas de milhares de pessoas, ou eventualmente milhões de pessoas, as quais, daqui a algum tempo, ele vai precisar ir atrás para pedir voto de novo. Então, criar mecanismos de participação social também é uma maneira de tornar mais saudável a relação entre executivo e legislativo. É isso que eu pretendo fazer. Bom, você citou o Bolsonaro e eu queria saber o seguinte. Se você foi eleito prefeito de São Paulo, o prefeito de São Paulo é obrigatoriamente uma figura das mais importantes do cenário político pela voz que ele passa a ter. Você pretende usar essa voz a partir de janeiro, sendo eleito? De como? Vai liderar a oposição ao Bolsonaro, por exemplo, a partir da cidade de São Paulo? Eu vou governar São Paulo a partir de 1º de janeiro, Lauro, e fazer um governo focado ao combate à desigualdade e, naturalmente, em fazer de São Paulo uma capital da diversidade, uma capital da luta democrática.
A minha diferença com o Bolsonaro vai se expressar na forma de governar, né? Então, eu vou valorizar, como estava dizendo aqui, espaços de participação, de democracia, de aprofundamento democrático na cidade. Vou valorizar todas as formas de expressão cultural, né? Contra o racismo, contra o machismo, né? Essa política autoritária, essa política do ódio não vai ter espaço na cidade de São Paulo com a gente no governo. Esse é o maior contraponto. Agora, é evidente, o prefeito de São Paulo também é uma liderança. Como você lembrou, é uma liderança política. Hoje não exerce essa liderança. Lamentavelmente, porque o Bruno Covas ele é orientado pelo João Dória, né? A Prefeitura de São Paulo virou um puxadinho do Palácio dos Bandeirantes. Eu vou recuperar esse papel de liderança que o prefeito de São Paulo tem que ter, por exemplo, nas pautas legislativas. O prefeito de São Paulo tem que construir um diálogo com a Câmara Federal no tema da reforma tributária para não ter perdas arrecadatórias para os municípios, que na estrutura tributária brasileira já são prejudicados, né? O prefeito de São Paulo tem que atuar como uma liderança política no país também, para coibir práticas de autoritarismo, práticas antidemocráticas. Isso as pessoas podem esperar de mim. Vão ter um prefeito focado em governar a cidade e uma liderança para defender os valores que são os valores democráticos, são os valores da solidariedade, são os valores da diversidade, que a maioria da nossa sociedade acredita e prega. Eu vou fundir duas perguntas, porque o tempo é curto e é muita pergunta para fazer. Eu vou fundir duas que são, para mim, correlatas. A primeira delas é a seguinte: nós estamos no meio de uma pandemia ainda, pandemia da Covid-19. Você tem dito, nas suas falas, que uma das suas políticas, aliás, reconhecida internacionalmente, é a política de testar ao máximo, não é? No entanto, nós temos visto que o problema da testagem é um pouco mais complicado. Essa semana, por exemplo, 5 milhões de testes estão apodrecendo num depósito, porque o governo não teve a logística capaz de fazer circular esses testes e aplicar esses testes. A primeira pergunta que eu digo para você é: se você está consciente dessa dificuldade estrutural, não só em relação aos testes como a vacina, e acha que tem tempo para se preparar adequadamente para isso? É a primeira pergunta. Como eu disse, eu ia fundir duas. A segunda é a seguinte: em São Paulo, o problema respiratório não é produzido apenas pela pandemia de Covid-19. A cidade vive dificuldades respiratórias constantes, dado ao ar que não é puro, não é? Quer dizer, qual seria também a sua política no sentido de tentar ter uma política para o ar em São Paulo, um ato para o ar em São Paulo? Muito bom, Gabeira. Primeiro, em relação à Covid-19, eu quero aqui expressar minha profunda preocupação com o aumento do número de casos que a gente viu nas últimas semanas. E me parece que o prefeito e o governador aqui em São Paulo estão minimizando isso, né? O governador, inclusive, marcou um encontro do grupo do Plano São Paulo, que é o plano que define restrições, medidas, abertura, fechamento, para um dia após as eleições, no dia 30 de novembro. É no mínimo estranho, né, essa forma de lidar diante de um evidente aumento do número de casos. Teve um episódio agora, acho que foi ontem, no Hospital da Lapa, aqui em São Paulo, de gente com Covid, misturada com idoso, misturada com gente que não estava com Covid. Assim, há uma inépcia da prefeitura, que, aliás, desde o princípio ocorreu. Sobre as testagens, Gabeira, que é o que eu acredito que é a forma correta, é o que a gente viu no mundo que deu certo. O exemplo da Coreia do Sul é o mais emblemático. A Coreia do Sul teve menos mortes que a cidade de São Paulo. E o que ela fez? Testagem em massa, a partir da testagem, monitoramento epidemiológico, né, identificava os focos de transmissão e fazia isolamento focal a partir desses focos de transmissão. Deu certo, né? Então, São Paulo, hoje eu não tenho condições de te dizer esse cenário no SUS como um todo, no país todo, mas São Paulo tem todas as condições
tem a infraestrutura e tem gente para poder fazer a aplicação dessas testagens. Só para você ter uma ideia, Gabeira, tem 8.000 agentes comunitários de saúde contratados na cidade de São Paulo. Se você faz uma rápida qualificação desses agentes e você distribui testes, mobiliza esses agentes para fazer a testagem, qual é a dificuldade que é nisso? Isso poderia ter sido feito... Máquinas processadoras também, Boulos. Além do teste, você precisa de máquinas para processar esse teste, entende? Não, é uma infraestrutura específica. Claro, mas esses equipamentos, Gabeira, estão disponíveis hoje no mercado internacional. Nós não estamos mais na mesma situação do início da pandemia, que você tinha contrabando de respirador, pirataria. A economia já se adaptou a isso, a produção já se adaptou a isso, e existe a disponibilidade desses equipamentos. Né? A prefeitura, priorizando, ela tem que adquiri-los de forma rápida, mobilizar os seus agentes comunitários de saúde e aplicar os testes na cidade. Isso poderia e deveria estar sendo feito. Teria salvado vidas se tivesse sido feito antes. Mas não é apenas a testagem, Gabeira. Se me permite estender um pouco nesse tema, porque eu acho que é o tema central do momento. Aqui em São Paulo, nós estamos com hospitais fechados no meio da pandemia. Fechados. Temos o Hospital Sorocabana com 1 andar aberto e 7 fechados. Nós temos, que aliás é na Lapa, onde ocorreu esse episódio ontem. Nós temos o Hospital da Brasilândia, novo, recém-entregue, só com 12% dos leitos abertos. Nós temos o Hospital Menino Jesus em Hermelino Matarazzo, que eu fui visitar esses dias, totalmente fechado. Então, eu vou reabrir os hospitais, fazer uma contratação emergencial de médicos, enfermeiros e profissionais de saúde, para ter uma atuação mais contundente no combate à pandemia do coronavírus. Faltou isso, né? Faltou iniciativa, né? Faltou postura da Prefeitura de São Paulo. Agora, em relação ao tema ambiental, Gabriel, eu compartilho inteiramente da sua análise. São Paulo está atrasada no processo de transição de modelo dos ônibus, se chama processo de eletrificação, que é a transição de modelo do transporte público para reduzir a emissão de gases. Nós queremos acelerar esse processo. Isso significa também ter uma cobrança mais incisiva das empresas concessionárias, das empresas que ganharam licitação de transporte na cidade, enfrentar, inclusive, o lobby, a máfia que essas empresas frequentemente se organizam para atuar sobre o poder público. Né? Então, essa é uma medida que nós vamos tomar, mas isso passa também por uma visão mais geral de cidade, que é a redução das distâncias, Gabeira. A emissão de poluentes ela está muito associada a muitos automóveis. Né? São Paulo tem uma frota de automóveis que é 1 automóvel para cada 2 pessoas. Isso é insustentável todos os dias nas ruas. Então, fortalecer o transporte público para desestimular as pessoas a usarem transporte individual é um dos caminhos. Quando eu digo fortalecer, é fazer corredores de ônibus para tornar as viagens mais rápidas e também colocar mais frota de ônibus para reduzir a superlotação. Né? Agora, outro caminho é você reduzir a romaria que as pessoas fazem todos os dias, que está relacionado a uma lógica de cidade onde geração de emprego, postos de trabalho estão no centro expandido e a moradia dos trabalhadores está na periferia. Então, se você gera emprego nas periferias, gera oportunidades de trabalho nas periferias e, ao mesmo tempo, como dissemos aqui no começo, gera também condições de moradia no centro, você reduz as distâncias diárias e você permite outros modais de transporte. A pessoa vai poder ir para o trabalho de bicicleta, vai poder ir para o trabalho a pé, se ela mora perto do seu trabalho. Então, o que nós vamos propor como principal eixo para a revisão do plano diretor da cidade, que vai ser feito no próximo governo, é justamente a redução das distâncias. Isso aqui não é um debate que está sendo feito só em São Paulo. Se vocês olharem para Paris, o que a Anne Hidalgo, prefeita de Paris, está propondo nesse momento, como um debate já com os aprendizados da pandemia, que é o Paris 15 Minutos, que é justamente um projeto de redução de distâncias em Paris. Aqui em São Paulo é plenamente possível fazer isso, estimulando geração de emprego na periferia, estimulando formas de economia solidária na periferia, gerando oportunidades e também levando mais moradias para o centro. Boulos, o déficit previsto já do orçamento desse ano em São Paulo é de 2,5 bilhões. O ano que vem, a economia, não só de São Paulo, como do Brasil, ninguém vislumbra que seja radiante, luminosa, etc. Vai ser um ano também de dificuldade. Então, a arrecadação
ou vai ficar estagnada ou vai cair na cidade de São Paulo. Como é que você pretende aumentar a arrecadação? Aumentando imposto, aumentando ISS, aumentando imposto dos bancos, como você falou. Como é que você vai fazer para fazer a conta fechar e poder investir na cidade? Vamos lá, Lauro. Primeiro, algumas questões. Hoje, o problema de São Paulo não é um problema de caixa. São Paulo tem, segundo o último relatório do Tribunal de Contas do município, 19 bilhões de reais em caixa. 11 bilhões no orçamento livre e 8 bilhões vinculado a fundos. Mas mesmo esses fundos, boa parte desse recurso é para investimento. Tem o Fundo Municipal de Saneamento, que deveria estar sendo utilizado para resolver problema de córregos e tal, tratamento de esgoto. Você tem o Fundurb, Fundo de Desenvolvimento Urbano, que é para a construção de moradias populares, urbanização, regularização. Né? Agora você tem 11 bi. O próprio Tribunal de Contas do município estima que desses 11 bi, apenas 3 bi é custeio até o final do ano. Então, nós temos mais ou menos 8 bi livre, 8 bilhões de investimento livre na cidade de São Paulo. Essa é a situação do caixa atual. Para mim, Lauro, prefeitura não é banco. Prefeitura não é para ficar acumulando dinheiro enquanto tem gente morando na rua, gente passando necessidade, enquanto falta médico no hospital, enquanto falta creche para uma mãe que quer deixar seu filho. Então, isso tem que se transformar em investimento na cidade de São Paulo. Nós já vimos em governos anteriores que São Paulo pode ter um fluxo de investimento anual de 5 bilhões ano. E aqui eu não estou falando desse estoque, que é o que você tem hoje no orçamento da cidade parado. Um fluxo. A gestão Dória Bruno Covas, saiu uma matéria na Folha de São Paulo no último domingo expressando isso em gráficos, é a que tem o pior investimento dos últimos 15 anos. Né? No governo Haddad e mesmo no governo Kassab, você teve investimentos próximos dos 5 bi ano. Então, eu vou retomar e fazer esse fluxo de investimento, né? Além de utilizar o caixa existente. Né? Não está, na minha perspectiva, não é aumento de impostos. Vou deixar isso muito claro, ainda mais num processo de recuperação econômica, de crise. Né? Aumentar imposto não é a solução. A única coisa que o nosso programa prevê é em relação às instituições financeiras, em relação aos bancos, abrir um debate com a sociedade sobre o ISS dos bancos. Mas não vai ter aumento de imposto para um cidadão de São Paulo. Deixar isso muito claro aqui. Onde nós podemos ter uma arrecadação adicional, para além do que já tem existente e do aumento do fluxo de investimento, recuperando o que era anteriormente? É na recuperação da dívida ativa, Laura. São Paulo tem uma dívida ativa de 130 bilhões de reais. A maior parte dessa dívida é de grandes devedores, bancos, planos de saúde e grandes empresas. Parte disso é fraude de ISS, é sonegação. Hoje, não existe um sistema adequado de recuperação, de cobrança dessas dívidas. Eu estive conversando com procuradores do município e com auditores fiscais. O que eu estou dizendo aqui para vocês é o que eu ouvi deles, é de quem está na ponta fazendo isso. Boa parte dessa dívida não está sequer digitalizada, está no papel, em 2020, na maior cidade da América Latina. É feito para não funcionar. Nós vamos digitalizar de imediato o serviço de cobrança da dívida ativa. E a outra parte é que os procuradores são insuficientes. Cada procurador da prefeitura cuida de 80, 100 processos. É evidente que vai ser difícil fazer andar. Então nós vamos recuperar a equipe da Procuradoria do município para dar mais eficiência no processo de cobrança da dívida ativa. A estimativa deles próprios é que é possível arrecadar 10 bilhões, ou até um pouco mais do que isso, nos próximos 4 anos, que é mais do que o dobro do que o Dória e o Bruno Covas recuperaram. Com essas fontes, sem falar aqui em dinheiro, por exemplo, do Fundeb, o novo Fundeb que foi aprovado vai trazer mais dinheiro para São Paulo. Sem falar aqui no combate a esquemas, que nós vamos botar lupa e fiscalização em esquemas que existem, máfia do asfalto, máfia do transporte, máfia de empresas de lixo na cidade de São Paulo. Assim, isso é suficiente para que a gente possa implementar os pontos fundamentais do nosso programa de governo na cidade. Eu vou, de novo, tentar fundir duas para ganhar tempo. Uma das suas declarações mais criticadas, eu não sei se é exatamente o que aconteceu, mas é uma declaração que apareceu como se você dissesse que ia resolver o problema da Previdência contratando mais gente.
e as pessoas acharam que a conta não batia, não é? Porque você tenderia a trazer uma despesa muito grande para a prefeitura e não resolveria o problema da Previdência. Não ficou muito claro qual é a tua posição específica aí. Agora, eu queria te fazer uma outra pergunta articulada com essa. Você fala muito em mais concursos, trazer mais gente para a prefeitura. E existe, simultaneamente no mundo, uma tendência a defender a tese de uma cidade inteligente. Uma cidade, como você disse, digitaliza, que procura utilizar a tecnologia da informação para integrar atividades de intervenção urbana, que procura utilizar também a tecnologia de informação para ter um contato maior com os eleitores, um feedback mais preciso. Você não acha contraditório a ideia de crescer a máquina e, simultaneamente, caminhar para o que o mundo caminha para uma cidade inteligente? Vamos lá, Gabeira. Primeiro, fazer um esclarecimento a respeito daquela declaração e daquela polêmica sobre o tema da Previdência. Eu tive a oportunidade de me expressar, disse isso no Roda Viva essa semana também, que eu me expressei mal. É evidente que eu não acredito que contratar mais gente vá resolver o problema da Previdência na cidade de São Paulo. O que eu quis dizer naquela ocasião, porque o debate, a pergunta foi feita justamente num contexto sobre concursos públicos, é que um terceirizado que a prefeitura contrata, esse terceirizado ele vai contribuir para o regime geral de previdência. Um concursado, servidor público, ele vai contribuir para o regime próprio de previdência. É evidente que isso, embora do ponto de vista contábil imediato, isso gere mais arrecadação para a Previdência Municipal, no longo prazo também isso gera mais ônus, porque você vai ter mais gente inativa para receber a aposentadoria. Mas o diálogo foi feito nesse contexto. E aí é o contexto dos concursos, e aí eu entro na tua segunda questão. Eu não acho que essa questão pode ser usada como argumento para não fazer concursos públicos. Até porque, Gabeira, nós temos hoje em São Paulo, o Bruno Covas está respondendo uma ação do Ministério Público por improbidade administrativa, porque ele contratou terceirizados no lugar de pessoas que já tinham sido aprovadas em concurso e não foram convocadas, com salário maior. Ou seja, a prefeitura está gastando mais em terceirizados do que em servidores públicos. Tem uma ação, tem um relatório do Tribunal de Contas e da própria Controladoria do município, que é ligada à prefeitura, atestando que só na Secretaria de Habitação poderia se economizar 53 milhões de reais em 5 anos se fizesse os concursos e contratasse servidores em vez dos processos de terceirização. Isso não é um exemplo de bom uso do dinheiro público, de boa gestão. Existem, eu não defendo máquina pública super inchada, não se trata disso, mas se trata de compreender que existem rombos, falta de servidores em áreas fundamentais. Faltam, por exemplo, servidores da saúde em São Paulo. Isso não se resolve só com digitalização. É claro que você pode utilizar a telemedicina também, mas isso não substitui 100%. Você vai precisar ter mais enfermeiros e ter mais médicos em UBSs, em UPAs, onde não existe. Você vai precisar ter mais professores. Se você abre novas creches, você vai precisar ter mais servidores da educação, professores no atendimento dessas creches. Se você faz novas casas de cultura, você vai precisar ter gente operando essas casas de cultura. E o que eu defendo é que não se tenha também uma demonização do servidor público, como frequentemente se fez. E acho que isso é plenamente compatível, Gabeira, com você ter uma gestão moderna, você ter uma gestão alinhada com princípios de digitalização, de transparência. Agora, tem coisa que é o ser humano, que não substitui. Um atendimento médico na ponta, o cuidado com a criança na creche. Ali você tem que ter profissionais, você tem que ter servidores fazendo esse trabalho. Boulos, o prefeito Bruno Covas recentemente falou em intensificar o programa de concessões e privatização da Prefeitura de São Paulo, falou até em privatizar os serviços funerários, privatizar terminais de ônibus, alguns céus ele quer fazer testes de gestão privada e tal. Eu queria, na prefeitura dele também, parques municipais foram privatizados, concessionados e tal. O que eu queria saber é o seguinte,
Nesse assunto de privatização e concessão, o que você concorda com o que o Bruno Covas, a gestão Bruno Covas fez, e o que você discorda, e o que você pretende fazer? Aí outra coisa, você falou que não pode demonizar o servidor público, geralmente quem demoniza é a direita, assim como a esquerda geralmente demoniza a privatização de alguns setores da economia. Então, eu queria saber a sua posição em relação à concessão e privatização em São Paulo. Lauro, primeiro assim, o PSDB parece ser tarado por privatização. Eles só sabem falar de privatização. Você viu o programa do Dória 4 anos atrás? Eu vou privatizar, eu vou privatizar, eu vou privatizar, eu vou privatizar. Como se isso fosse trazer um grande benefício para a cidade. Gente, essa lógica de entender a gestão pública como gestão de empresa, olha no que deu. O Dória vendeu isso há 4 anos atrás, Lauro. Eu não sou político, eu sou gestor. Todo mundo se lembra desse lema dele. Olha no que deu. O cara deixou a cidade abandonada depois de 1 ano e meio para fazer a sua carreira política. Né? Então, esse processo, esse modelo de concessão e privatização que o PSDB fez, não dá certo. Não dá certo. Vou te dar alguns exemplos. Primeiro, de uma área que eu conheço muito de perto, que é a área da habitação. As parcerias público-privadas, as PPPs da habitação, impediram o acesso dos mais pobres. 92% do déficit habitacional brasileiro são de pessoas que ganham menos de 3 salários mínimos. E essas PPPs tornam muito difícil o acesso dessas pessoas à habitação. Porque quando a iniciativa privada entra, e aqui eu estou dizendo no atendimento a um serviço público, quando ela entra para atender o serviço público, seja de habitação, seja de zeladoria, o que quer que seja, pela sua própria natureza, ela precisa obter lucro. A iniciativa privada vive de rentabilidade. Né? E este lucro, no caso de uma PPP da habitação, leva a prestação a R$800, R$900, que impede as pessoas que mais precisam de acessarem. Vou lhe dar um outro exemplo, o que aconteceu no Parque do Ibirapuera, né, que houve uma concessão. Primeira coisa que a empresa fez, botou catraca na entrada e botou um estacionamento a R$10. Antes era a zona azul, se a pessoa ficava meia hora, ela pagava ali R$2. Agora, você entrou no parque, você já tem que botar R$10 no estacionamento se você quer parar seu carro lá. Isso ajuda ao acesso às áreas de lazer? Isso democratiza os espaços públicos na cidade? Os espaços de convivência na cidade? Eu acredito que não. Então, eu não acho que essa modelagem é correta. Agora, é evidente, aqui, entrando no segundo tema da tua pergunta, que uma cidade como São Paulo, com a força econômica que tem, com a pujança que tem, não existe sem uma relação, um diálogo com o investimento privado. Eu, como prefeito de São Paulo, terei essa compreensão. Agora, a melhor forma de você criar um ambiente econômico favorável para o investimento privado, Lauro, isso as experiências internacionais mostram, é você aquecer a demanda. Nenhum investimento privado vem se não tem poder de compra da população. Isso em qualquer área. E por isso, a nossa candidatura tem um plano extremamente ousado de recuperação econômica na cidade de São Paulo. Nosso plano que vai desde a renda solidária, que é o principal programa que nós estamos levantando a bandeira, né, para, ao mesmo tempo, combater a extrema pobreza, a miséria no cenário de pós-pandemia, porque há um risco real da gente ter uma epidemia de desemprego após a pandemia do coronavírus, e ao mesmo tempo também aquecer a economia local. Nós pretendemos atender até 1 milhão de famílias num valor entre R$200 e R$400. Né? Alguém que receber esse valor na ponta vai gastar no mercadinho do bairro, vai gastar na padaria do bairro, no açougue. E dessa forma vai aquecer a economia local e criar uma onda de geração de emprego. Isso é um efeito multiplicador, isso é um efeito multiplicador dito pelos economistas. Só para concluir, Lauro, nós temos medida, por exemplo, em relação aos pequenos comerciantes, empreendedores e microempresários da cidade, que foram deixados à própria sorte, à míngua durante a pandemia, abandonados. Muitos viram o esforço de uma vida toda virar um CNPJ falido em poucas semanas, cheio de dívida. Então, a proposta da prefeitura é, com um grupo de trabalho com eles, ter linha de crédito para esses pequenos comerciantes, eventualmente adiamento da cobrança de IPTU desses pequenos comerciantes, para que eles possam se reestabelecer num cenário de recuperação econômica. Então, medidas dessa natureza reaquecem a economia e estimulam o investimento privado na cidade. Nenhuma das organizações sociais
que atuam na área da cultura em São Paulo, área da saúde. Nenhuma tem algum modelo, nenhuma funciona, na sua opinião? Ah, não. Aí você está falando das OSs. Quando Sim, você estou estava falando falando das de OS. iniciativa privada, eu estava pensando em concessão para empresas. Não, eu estou falando de modo geral. Claro, A OS inclui também. Nas OSs, nós não vamos fazer nenhum tipo de ruptura, Lauro. Assim, por exemplo, as OSs elas atuam na assistência social, elas atuam na cultura, elas atuam na saúde, elas atuam na educação infantil, nas creches. Aliás, uma fake news que a campanha do Bruno Covas fez contra mim é que eu iria romper todos os contratos das entidades parceiras, conveniadas, de creche infantil e demitir os professores. Nós entramos no Ministério Público Eleitoral ontem, né, por uso da máquina pública, porque até o secretário de Educação de São Paulo, que devia estar cuidando das crianças, né, estava mandando áudio em grupo de WhatsApp espalhando esse tipo de fake news. Né? Mas, sim, nós não vamos fazer qualquer tipo de ruptura. Né? Agora, nós vamos fiscalizar onde tem desvio. Existem casos de desvio. O vice do Bruno Covas é um exemplo. Na área da saúde, teve uma OS que estava recebendo 3 milhões de reais para gerir uma unidade de saúde no Tatuapé, que estava fechada. Então, isso eu não vou aceitar. Né? Desvio, nós vamos botar a lupa. Onde houver desvio, nós não vamos aceitar. Agora, o trabalho que é bem feito por entidades parceiras, eu não tenho nenhuma necessidade, nenhuma disposição de romper e de descontinuar. Você mencionou, fez uma exposição sobre a relação público-privada. Nós temos no Brasil um problema secular, que é o problema do saneamento básico. Né? Esse problema é um problema da nossa geração toda. Nós falhamos em oferecer ao Brasil um nível de saneamento que ele precisa, compatível com o século XXI. Surgiu agora o marco do saneamento básico, que permite uma associação público-privada para desenvolver essa tarefa. Ele sofre uma oposição uma oposição séria da esquerda. No entanto, a esquerda esteve no governo durante muito tempo, né, em várias situações, e não avançou esse tempo. Por que agora eu acreditaria que a esquerda pode fazer esse saneamento básico sem a associação com a iniciativa privada? O que de novo, a esquerda traz que pode nos fazer crer que ela vai trabalhar esse problema de uma forma que, secularmente, até ela não conseguiu tratar? Primeiro, Gabeira, assim, eu nunca estive no governo. Né? Eu não posso responder pelas posições de governos, embora veja méritos, muitos méritos nos governos progressistas, nos governos de esquerda no país. Né? Agora, enfim, veja só. Assim, achar que é uma panaceia a atuação do setor privado no saneamento é a gente não olhar, inclusive, as experiências internacionais. O que mais aconteceu lá fora, Paris é um exemplo, e não é o único, né, foram cidades que concederam a água e o tratamento de esgoto para a iniciativa privada e que remunicipalizaram isso alguns anos depois porque fracassou. Aqui no Brasil nós temos o exemplo de Manaus, que é o mais emblemático. Está concedido há anos para a iniciativa privada e a cobertura de esgoto é uma das piores do Brasil, de 12% de tratamento de esgoto. A iniciativa privada ela vai buscar o rendimento delas. Eu pergunto, você acha que uma empresa privada, se ela precisar fazer uma grande obra, que a rentabilidade eventual dessa obra é no médio e longo prazo, uma grande estação de tratamento que só vai poder ter um retorno do ponto de vista financeiro dali a 10, 20 anos. A iniciativa privada vai fazer isso? A iniciativa privada que tem capital aberto na Bolsa de Valores, que tem os acionistas pressionando para lucro a curto prazo imediato, tem uma contradição de lógica aí. Eu acredito, Gabeira, que é responsabilidade do poder público universalizar o saneamento básico. Aqui em São Paulo, nós temos a Sabesp, que é uma empresa estadual, mas que ela também tem a concessão de água e esgoto da cidade de São Paulo, porque a concessão quem dá é o município. E eu vou chamar a Sabesp para a mesa nos primeiros dias de governo, para cobrar que ela cumpra suas responsabilidades contratuais. A maior parte do lucro da Sabesp está na cidade de São Paulo. Ela cobra taxa de esgoto em algumas regiões onde ela não trata o esgoto. E mais que isso, eu quero discutir uma forma moderna. Eu tive conversando com urbanistas aqui da FAU, da USP, me apresentaram um modelo, Gabeira, que eu acho que você, até pela tua trajetória na defesa do meio ambiente, talvez conheça, que é um modelo de estações de tratamento locais.
Qual é o problema? É que está acontecendo no mundo todo. Em São Paulo, acho que tem 3 grandes estações de tratamento, se eu não me engano, na região metropolitana. Então, o esgoto todo é levado para mega estações. Você está falando de mega obras, né? Isso é mais caro, isso demora mais, né? Então, se você faz estações de tratamento por bairro, ambientalmente sustentáveis, você tem a possibilidade de resolver o problema do saneamento num curto prazo, é evidente, não sou demagogo, não vai resolver em 4 anos. Mas você tem condições de resolver o problema do saneamento num curto prazo e de forma mais barata e mais sustentável do ponto de vista ambiental. Então, está no nosso programa de governo desde o princípio, é uma coisa que eu vou jogar muito foco, são as estações de tratamento locais de esgoto, né? A exemplo de cidades europeias que fizeram isso numa transição de modelo. Isso eu acredito que é papel e é dever do poder público. Boulos, nosso tempo está acabando aqui, mas tem um tempinho aí para a sua despedida. Eu quero agradecer Lauro Gabeira pelo bate-papo, pela oportunidade. Eu acho que o que está em jogo no próximo domingo é muita coisa. O que está em jogo não é só a escolha dos próximos prefeitos nas grandes cidades brasileiras onde houve segundo turno. O que está em jogo é que modelo de cidade e de sociedade a gente quer. Se a gente quer uma cidade com mais justiça social, com combate à desigualdade, com democracia, né, ou não. Aqui em São Paulo, o nosso projeto tem mobilizado tanta gente justamente porque representa essa virada. Vocês sabem que o que mais me deixou contente, o que mais me mobilizou, né, me deu forças ao longo dessa campanha, foi ver o quanto, para muita gente, ela recuperou um jeito de fazer política com o olho brilhando, um jeito de fazer política com esperança. Uma demonstração de que a gente não precisa abrir mão dos nossos sonhos para fazer política real, para fazer política de verdade. Eu acho que é esse sonho que eu espero que a maioria dos paulistanos depositem na urna no próximo domingo. Já no primeiro turno, a maior parte da cidade votou pela mudança. Só 32% votaram pela continuidade do projeto do Dória e do Covas. Eu estou muito esperançoso de que no domingo a maioria vai votar de novo pela mudança e nós vamos poder iniciar um novo ciclo em São Paulo a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Boulos, obrigado pela entrevista. Esse programa teve edição da Fernanda Pontes e do Vitor Carvalho. A edição de vídeo é do Giovanni Sanfilippo. Bom, está terminando o último Lauro Gabeira especial das eleições. A gente vai ficar por aqui. Na terça-feira que vem, a gente volta com o nosso programa normal e, obviamente, falando sobre as eleições. É isso. Tchau. Até lá.